Fala galera, e aí, tudo tranquilo? Tudo certo? Aqui é o Wanderson A7 do canal Química Tonight. Galera, eu vou resolver com vocês nesse vídeo as questões de Química da prova do PAS 2022. Primeira etapa, prova do PAS 1. Vamos lá? Bora lá? Antes de começarmos a falar de Química, não esqueça de se inscrever no canal Química Tonight, ativar os sininhos para que você receba as resoluções de provas, provas de vestibulares, provas do PAS, do PSS, do PAC e outras. E além de alguns conteúdos de vez em quando também. Bora lá? Questão número 15, que abordava basicamente química, né? Diz o seguinte: a oxidação é um processo importante e benéfico para a célula. No entanto, em alguns casos ocorre a formação de H2O2. Não sei se você se recorda, mas H2O2 se chama peróxido de hidrogênio, mais conhecido como água oxigenada. Substância nociva para o organismo. Sobre esse assunto, assinale o que for correto. Item 1. No organismo, a decomposição do H2O2 ocorre por meio de fotólise. Bom, é possível que o H2O2 se decomponha na presença de luz. Isso se chama fotólise. Só que no nosso organismo não acontece por fotólise. No nosso organismo é através dos peroxissomos. Tudo bem? Então está errado. Em laboratório até daria para fazer por fotólise. Entendeu? Mas no nosso organismo é através dos peroxissomos. São os responsáveis por degradar esse H2O2. Tudo bem? 2. A reação de decomposição de 1 mol de H2O2 produz 1 mol de água e 1 mol de O2. Bom, eu vou escrever a equação para você aqui. A equação da decomposição é isso aqui. Começa com H2O2. O que é decomposição mesmo? Quando um único reagente se divide, se quebra em vários produtos. Tá, e quem são esses produtos da decomposição da água oxigenada? Um deles é água molhadinha, água normal. Beleza? E o outro produto, galera, é O2. Só que você percebeu que essa reação não está balanceada. Confere. Quem gosta de números inteiros, balancearia essa reação mais ou menos assim. Colocaria 2 mols aqui, 2 mols aqui, 1 mol aqui. Mas você não é obrigado a usar esses coeficientes. Você sabe que dá para usar metade disso, né? Ao invés de 2 mols, dá para ser 1 mol. Aqui dá para ser 1 também. E lá no lugar, lá no oxigênio, aí seria meio. Então, a receita ou é 2 para 2 para 1, ou é 1 para 1 para meio. Então, quando você decompõe 1 mol de H2O2, que é o que diz o item 2, o que você produz? 1 mol de água, e meio mol de O2. Portanto, esse item está incorreto. Show de bola? 04. O peroxissomo faz parte do sistema de endomembranas, isso é verdade. Ele é o responsável pela degradação da água oxigenada. Perfeito. Lembra lá no primeiro item? No nosso corpo não acontece por fotólise, acontece por intermédio dos peroxissomos. Tudo bem? 08. A molécula de H2O2, ela possui 2 ligações polares e uma ligação apolar. Vamos lembrar? Eu vou desenhar o H2O2 para você de um jeito muito simplificado aqui. Não é o desenho assim real, entende? Eu vou desenhar ele retinho assim, ele é meio tortinho, mas não vem ao caso isso agora, tá? Vou desenhar ele assim, pronto. Beleza? Você está vendo 3 ligações covalentes. Essa primeira que eu estou destacando aqui, na cor verde para verde perto, né? Essa que eu destaquei na cor verde acontece entre 2 elementos diferentes, 2 elementos com eletronegatividades diferentes. Portanto, essa ligação que está na cor verde é polar. Do lado direito dessa estrutura tem uma ligação idêntica, que também vai ser polar, porque acontece entre 2 elementos com eletronegatividades diferentes. Tá claro? Agora dá uma olhadinha nessa do meio. É uma ligação que acontece entre oxigênio e oxigênio. São 2 elementos iguais, são 2 elementos com as mesmas eletronegatividades. Portanto, essa ligação do meio ela é o quê? Apolar. Voltando para o item 08, a molécula possui 2 ligações covalentes polares e uma ligação do tipo apolar. Perfeito. 16. A oxidação celular, aquela normal, né? A tal da respiração aeróbia,
Produz moléculas orgânicas que são utilizadas no processo de fotossíntese. Peraí, a oxidação que acontece a nível celular, ela produz o que para a gente? Produz CO2, que é uma substância inorgânica, e ela produz mais o que? H2O, que também é uma substância inorgânica. Lógico que essas duas substâncias são matérias-primas para a fotossíntese. Só que CO2 e água não são substâncias orgânicas. Esse é o erro, tudo bem? Esse item, nada a ver. Então, as corretas, 8 e 4, essa soma normalmente deve dar quanto? Deve dar 12. Bora lá? Tranquilo? Questão número 20, que agora aborda o conceito de radioatividade. Muitos isótopos radioativos são utilizados na medicina nuclear, no diagnóstico e no tratamento de doenças. A exemplo do tecnécio 4399, que é o 43, número atômico, que é o 99. Concorrente do Uber? Não, 99 é o número de massa, que é a soma de prótons mais nêutrons, muito utilizado no diagnóstico por imagem. Sobre esse assunto e considerando as reações químicas, a palavra não ficou bem adequada aqui. Não que ela anula o exercício, não é isso. Mas o correto seria reações nucleares. Tudo bem? Não é químico de verdade. Assinale o que for correto. Então tem duas reaçõezinhas. Na primeira, o que você está vendo? O molibdênio 4299 se convertendo em tecnécio 4399. E libera alguma coisa que eu não sei o que é. Foi chamado de Z. Já nós vamos descobrir. Reação número 2 parte do tecnécio 4399, que se converte em tecnécio 4399. Não mudou nada, peraí. Libera algo aqui que eu não sei o que é também. Pronto. Foi chamado de quê? Vamos lá? Primeiro item. Na reação número 1, Z representa uma partícula beta. E aí, será que isso é verdade? O que aconteceu com o molibdênio? Bom, o número atômico era 42, aumentou para 43. O número de massa era 99 e continuou como 99. Qual é a partícula que um núcleo instável pode emitir que não mexe no número de massa, mas aumenta o número atômico de uma unidade? Ah, Wanderson, me lembro mais ou menos que é a tal da beta que faz isso. Então, a partícula Z, que está representada no exercício, corresponde a uma emissão do tipo beta. Para quem não lembra, beta você escreve assim. Então, esse Z representa uma partícula beta? Perfeito, certinho. Tudo bem? Tranquilo? Na fusão nuclear, ocorrem choques superelásticos entre núcleos de átomos, formando núcleos mais pesados e liberando grande quantidade de energia. O que é fusão nuclear? É quando núcleos pequenos se juntam, isso acontece nas bombas de hidrogênio e acontece também nas estrelas, no Sol, por exemplo. Dois núcleos pequenos se juntam, certo? Forma um núcleo maior, pode liberar outras partículas. Mas por que esse nome de superelástico? Porque nesse caso específico de fusão nuclear, a energia cinética após a pancada, após a fusão, é maior do que a energia cinética original dos núcleos separados, vamos dizer assim. Por isso que o nome é choque superelástico. Mas o que é fusão? Dois núcleos, por exemplo, se chocam, produzem um núcleo um pouquinho maior, pode liberar alguns estilhaços, algumas partículas, e liberam uma quantidade muito grande de energia. Por isso que o efeito de uma bomba de hidrogênio seria devastador, certo? Para o planeta. Tudo bem? Então, na fusão acontecem choques superelásticos, sim, entre núcleos de átomos, perfeito, formando núcleos mais pesados, perfeito também, e liberando grande quantidade de energia, tudo certo, correto, tonight, everybody, tá bom? 04. Na reação 2, esse Q representa a radiação gama. Deixa eu apagar alguns rabiscos aqui, para ficar mais limpinho. O que é esse Q que está aparecendo aí? Bom, vamos procurar se ela é alfa, se ela é beta ou se ela é gama. O que aconteceu com o número de massa? Não se alterou. Era 99 e continuou 99. Qual era o número atômico? Era 43 e continuou 43. Se não mexeu em nenhum dos números, não foi emitido nem alfa nem beta. O que pode ter sido emitido, então? Algo que tem caráter de onda eletromagnética. Quem que esse Q corresponde? Corresponde a uma emissão do tipo gama. Confere que não tem nem massa e também não tem carga.
Vamos conferir o item 4. Na reação 2, Q representa a radiação gama. Assim, o uso do tecnécio no diagnóstico por imagem ocorre pela emissão de ondas eletromagnéticas de alta energia. Bom, o que você acha? Radiação gama é uma onda eletromagnética super energética. Ela é muito mais forte do que a beta e do que a alfa, inclusive. Beleza? Portanto, o item 4, o que você vai me dizer? Ele está tonight forever. Em um decaimento radioativo, as partículas alfa são mais energéticas do que as partículas betas. Bom, em termos de energia, como é que é a ordem? É o seguinte, a mais top de todas, a mais energética é a gama. Quem que vem em segundo lugar? Aí vem a beta. Quem que vem em terceiro lugar? Aí vem a alfa. Está dizendo que a alfa é mais energética? Mentira, mais energética é a gama. Tudo certo? Tranquilo? Então está incorreto. O isótopo estável do átomo de molibdênio apresenta propriedades químicas diferentes em relação ao seu radioisótopo. Bom, existe vamos dizer assim, existe um molibdênio estável, bonitinho, e existe um molibdênio radioativo. Qual que é a diferença? A diferença está apenas na propriedade de emitir partículas de dentro do núcleo, mas as propriedades químicas dos dois são as mesmas. Entendeu? Então não tem propriedades químicas diferentes em relação ao seu isótopo radioativo. E para outro que você comparasse, mesma coisa. Você comparasse diversos tipos de cobalto, diversos tipos de potássio, diversos tipos de molibdênio. Não tem diferenças de propriedades químicas entre eles. Tudo bem? Tranquilo? Então, apresenta propriedades químicas diferentes? Mentira, já era. Então, resposta 4, 2 e 1, essa soma deve ser igual a 7. Bora lá? A questão 21, que fala de funções inorgânicas, diz o seguinte: o flúor é o elemento mais eletronegativo e reage com a maioria dos elementos da tabela periódica, exceto argônio, neônio e hélio, que são os 3 gases nobres menores. Com os gases nobres maiores, aí ele pode reagir, tá bom? Com base nas estruturas KF, F2, OF2, HF e NF3, assinale o que for correto. Primeiro item. KF e HF conduzem corrente em solução aquosa. E aí? Bom, você concorda que o KF ele é um sal. E o que você sabe sobre os sais? Ah, Wanderson, eu sei que os sais sofrem um processo em água chamado de dissociação. Tá, mas esse KF, chamado fluoreto de potássio, vira o quê? Ele se transforma em K+, mais F-. Qual o nome desse fenômeno? O nome desse fenômeno é dissociação. Pronto. Por que o nome é dissociação? Porque o KF é iônico. Quem é iônico, dissocia. Tudo bem? Esse processo libera íons, e esses íons conseguem fazer o quê? Transportar corrente elétrica em água. Então, KF conduz corrente elétrica? Conduz. Devido a qual processo? Dissociação. Aí ele pergunta também sobre HF. O que é HF? É um ácido chamado de fluorídrico, um ácido que não é forte, mas consegue corroer até vidro. O que acontece quando ele é colocado em água? Ele se transforma em H+, mais F-. Beleza? Só que esse processo não é chamado mais de dissociação. Por quê? Porque o HF ele é covalente. Substâncias covalentes sofrem ionização. Ficou claro isso? KF é uma substância iônica, portanto, ela dissocia. HF é uma substância de que jeito? Ela é covalente, ela não dissocia, ela ioniza. Eu sei que no final dá na mesma. Você vai ter íons soltos, livres, que podem conduzir corrente elétrica. Beleza? Mas a causa é diferente. O KF, que é iônico, dissocia. O HF, que é covalente, ioniza. Tranquilo? Show de bola. Voltando para o exercício, KF e HF conduzem corrente elétrica em solução aquosa? Sim. Pode dizer ainda que eles formam soluções eletrolíticas. Tudo certo. O F2 é um óxido iônico. Espera aí. Você está vendo 2 elementos, um é o oxigênio e outro é o flúor. Ah, compostos binários que têm oxigênio é óxido. Cuidado. O oxigênio, quando se combina com qualquer outro elemento da tabela, normalmente forma um óxido, menos se tiver ligado ao flúor.
Por quê? Porque a definição de óxido é a seguinte: um composto binário que tem oxigênio ligado a um elemento menos eletronegativo do que ele. Então, o flúor é o único elemento que ganha do oxigênio. Então, quando você combina flúor com oxigênio, isso até existe, mas isso não é chamado de óxido. Entendeu? Então, para ser um óxido, tem que ter um elemento qualquer, menos o flúor, combinado com o oxigênio. Por que não pode ser o flúor? Porque o flúor é mais eletronegativo que o próprio O. E num óxido, o oxigênio tem que ser o cara mais eletronegativo. Então, OF2 é um óxido? De jeito nenhum. NF3 é uma molécula do tipo apolar? Agora vamos ter que relembrar algumas coisas de geometria molecular. Vou fazer um desenho bem simples por enquanto aqui. O que seria um NF3? De maneira assim, bem simples. Eu vou desenhar um nitrogênio e eu vou desenhar também 3 flúoros. Normal. Certo? Tranquilo? Como o flúor mora na família 7, ele faz uma única ligação. Então seria alguma coisa assim. Pronto. O que mais que é legal você lembrar? Nitrogênio é um cara que mora na família 5. Então, na última camada, ele tem 5 elétrons. Eu só destaquei para você só 3. Cadê os outros 2? Estão sobrando. E esses 2 que sobram contam como uma nuvem, que exerce repulsão e tudo mais. Entendeu? Se eu fosse perguntar para você qual é a geometria disso, eu ia fazer o seguinte, ó, isso aqui é contado como uma nuvem, isso aqui é contado como uma nuvem, isso também é contado como uma nuvem, já deram 3 nuvens, tem uma quarta nuvem no átomo central. Você está vendo nesse desenho que o Wanderson fez 4 nuvens, mas só tem 3 ligantes. Toda molécula que tem 4 nuvens e 3 ligantes, você diz que ela tem uma geometria do tipo piramidal. E as moléculas piramidais, elas não são simétricas, elas são meio tortas, entende? Ela não tem uma simetria perfeita. Se ela não tem uma simetria perfeita, uma molécula piramidal você vai classificar de que jeito? Como uma molécula polar. Tá claro? Uma outra dica é que tem pares de elétrons sobrando no átomo central. Normalmente, moléculas que têm pares de elétrons sobrando no átomo central, elas serão polares. Tudo bem? Show de bola. Moléculas com um par de elétrons sobrando normalmente são polares. Outra forma de pensar é que essa molécula não tem assimetria. Ela é piramidal. Moléculas piramidais são polares, portanto, esse item está incorreto. F2, o que é F2? Flúor. Flúor gasoso. F2 possui ligação covalente apolar. Vamos desenhar isso. Que seria F2. Seriam 2 átomos de flúors grudados covalentemente. Beleza? Como é que eu sei que é um risco só? Porque ele mora na 7A, falta apenas uma ligação para completar o octeto. Então, a ligação que acontece entre flúor e flúor, são 2 átomos iguais, ligação apolar. Essa parte, perfeita. A molécula como um todo vai ser apolar também, porque ela é formada por uma única ligação apolar. Não tem um lado da molécula que é mais positivo ou mais negativo. Confere? Molécula supersimétrica. Então ela vai ser o quê? Apolar também. Então F2 possui uma ligação covalente apolar e também é uma molécula apolar. Certíssimo. 16. HF é um hidrácido. O que é isso? Hidrácido é aquele ácido que não tem oxigênio. Então, verdade. Que ele é um ácido, a gente já sabia, corrói vidro. E ele não tem oxigênio na fórmula, portanto, ele é classificado sim como um hidrácido. Aí pergunta outra coisa, que possui ligação de hidrogênio intermolecular. O que ele quis dizer com isso? Vou desenhar para você uma molécula de HF. Como é que uma molécula de HF gruda numa outra molécula de HF? Pensa, por exemplo, no ácido fluorídrico no estado líquido. Entendeu? Tem várias moléculas, uma perto da outra. Como é que elas grudam uma na outra? O que faz uma grudar na outra é uma atração forte entre o flúor de uma molécula e o hidrogênio da outra. E qual que é o nome dessa ligação que eu coloquei em tracejado aí? Chama-se ligação de hidrogênio. Antigamente o nome era ponte de hidrogênio. Qual é o nome que se dá para hoje? Ligação de hidrogênio. Ligação de hidrogênio acontece entre que tipo de moléculas? Acontece entre as moléculas que têm hidrogênio conectado com
flúor, ou oxigênio, ou nitrogênio, que de repente você já memorizou com o nome, com o macetinho HFON. Então, se uma molécula tem ligação HF, HO ou HN, ela é uma molécula muito polar, certo? Um caráter polar bem acentuado. E como que uma molécula dessa gruda numa outra molécula igual a ela? Por ligação de hidrogênio intermolecular. Só para ninguém se confundir, essa ligação, que é um traço contínuo, é a covalente. Isso aqui é uma outra covalente. Agora, essa que apareceu no meio, toda tracejada, toda pontilhada, a gente chama de ligação intermolecular do tipo ligação de hidrogênio. Perfeito. Então, esse item, deixa eu ver, HF é um hidrácido, ok. Possui ligação de hidrogênio intermolecular, perfeito. Então, vai dar, bom, 16 mais 8, 24. 24 mais 1 até ontem dava 25. Tudo certo, galera? Bora para a última. As ligas metálicas contêm dois ou mais elementos químicos e pelo menos um deles é um metal. Com base nas ligas metálicas, liga A, latão feito de cobre e zinco, bronze feito de cobre, zinco e estanho, e a liga C foi chamada, liga C é o aço. Do que tem dentro do aço? A maior parte é ferro e um pouquinho de carbono. Tem inclusive as porcentagens prontinhas aí já. Item 1. Um resíduo constituído de peças de bronze e de aço representa uma mistura sólida heterogênea que pode ser reciclada pelo método de separação magnética. Vamos pensar. O que tem no bronze? Bom, no bronze tem cobre, o exercício já te deu isso. O que mais que tem no bronze? Tem zinco. O que mais que faz parte dessa liga? Estanho. Esses três juntinhos formam uma mistura homogênea. As ligas são misturas sólidas homogêneas. As demais misturas sólidas são sempre hétero, mas as ligas metálicas são homogêneas. Então, esses três sozinhos são homogêneos, certo? Dentro do bronze. Mas você tem fragmentos de outra coisa, você tem ferro junto, tudo misturado. E o que mais você tem? Carbono. Ele diz que são pedaços, né, peças, restos de bronze e de aço, tudo num ambiente só. Certo? Ele perguntou se representa uma mistura sólida, lógico, é sólido isso. Heterogênea? Sim, porque a liga aço não se mistura perfeitamente com a liga bronze. Tudo bem? Por enquanto está tudo bonitinho. Que pode ser reciclada, pode ser separado algum componente pelo método de separação magnética. Quando é que você pode usar o método da separação magnética? Ah, quando eu tenho alguém que seja atraído por um ímã. E quem desses elementos que estão aí nessa mistura que poderiam ser facilmente atraídos por ímã, poderiam ser magnetizáveis? Quem? Ferro. Confere. Então, eu posso separar o ferro do restante por separação magnética. Tranquilo? Então, o primeiro item, ele está Chunai. 2. A combinação de duas partes da liga A e três partes da liga B resulta em uma nova liga com quantidade de cobre superior à liga B. Pera aí. A liga A tem 60% de cobre, a liga B tem 70%. Imagina misturar as duas. Imagina jogou dentro de um tacho, de um cadinho, derreteu tudo, fazer uma nova liga. Ele mandou você misturar duas partes da liga A com três partes da B, como se fosse 40% de um, 60% do outro. Mas não interessa nem as porcentagens, nem se preocupe com isso. Concorde que a primeira liga tem 60% de cobre, a outra tem 70%. Se você misturar uma com a outra, você concorda que no final você vai ter um valor médio entre 60 e 70? Você nem fazer a conta. Você vai misturar uma que tem concentração de cobre 60%, a outra tem 70%. Certeza que na mistura final você vai ter uma concentração de cobre um pouquinho, vai ser maior que 60, mas vai ser menor que 70. Isso quero que você entenda. O teor final de cobre vai estar entre 60 e 70. Não tem como ser mais forte, porcentagem maior de cobre do que tinha em uma das ligas. Então, se combinar uma com a outra, mesmo que não fosse duas partes para três partes, o valor final vai estar entre 60 e 70. Impossível ser maior que 70. Então está incorreto. Na liga C, que é o aço, tem ferro e carbono, o átomo de carbono forma ligação metálica com o átomo de ferro. Pera aí. Carbono é um metal? Não, carbono não é metal na tabela periódica. O ferro, sim, carbono não.
Então, o carbono está no meio dessa composição, mas não faz uma ligação metálica. Ele não é metal que tem elétrons periféricos fracamente ligados ao núcleo, entende? O ferro tem isso, o carbono não. O átomo de carbono forma ligação metálica? Não. Os elementos cobre, zinco, estanho, ferro e carbono são todos metais. Bom, acabei de dizer, no item anterior, que carbono não é mais um metal, ele mora na família 4A ou grupo 14, ele é classificado como um não metal. Errado. 16. Uma nova liga com 70% de cobre é formada quando 10 gramas de cobre são incorporados homogeneamente em 100 gramas da liga A. Uma liga A é a liga chamada latão. Vamos colocar o valor aqui para ficar fácil a conta? Então, vamos pegar 100 gramas da liga A. A liga A era latão. O que teria dentro desses 100 gramas? Vamos lá? Porcentagem de cobre é 60. Então, eu teria 60% de cobre purinho. Faz sentido? Vou colocar o símbolo aqui, Cu. E os outros 40 seriam o quê? Os outros 40 seriam zinco. Pronto. Ok? Aí você vai dar uma modificada, vai inserir mais cobre. Ao invés de 60, você vai colocar mais 10. Então você vai ter quanto? Vai ter 70. 70 gramas de cobre, só que você não vai colocar zinco. Pronto. Se você fizer a continha aqui, quanto que dá o total dessa mistura agora? Ah, dá 110, Wanderson. A mistura total agora tem 110 gramas e dentro desses 110, 70 é cobre. Confere? O exercício está perguntando para você se a hora que você fizer essa incorporação, se você vai obter uma outra liga com 70% de cobre. Espera aí. Quando você tem 70 de cobre num total de 110, você concorda que isso não dá 70%, vai dar um pouquinho menos. 70 em 110 dá menos que 70%. Nem precisa fazer conta. Se quiser fazer uma continha, 110 está para 100%, 70 para X. Mas não precisa perder tempo. Certo? Se você tem 70 de cobre num total de 110, a porcentagem vai ser um pouquinho menor do que 70%. Então não vai dar uma nova liga com 70% de cobre. Então esse item também incorreto. Beleza? Então o único correto no exercício número 22, na questão 22, é o item 1. Então a resposta da somatória vai ser 1 mesmo. Tranquilo, galera? Show de bola. Eu espero muito que vocês tenham compreendido, tenham conseguido entender aquilo que de repente na prova não ficou legal, ou de repente nem fez a prova, só quer treinar, né? Beleza? Espero muito ter ajudado. Continue assistindo os demais vídeos que tem no canal. Inscreva-se, por gentileza. Curta, compartilhe com quem você puder, com a torcida do Corinthians, por exemplo. Beleza? Bora lá. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Fui!